Olá, eu sou Emanuel e nós vamos dar continuidade aos tipos de dados que existem dentro da linguagem de programação Rust e vamos tratar agora sobre os tipos compostos, basicamente que são tuplas e arrays, certo? Os tipos compostos eles agrupam vários valores em um único tipo, ou seja, nós temos vários tipos, vários valores dentro de uma tupla e vários valores dentro de arrays, sendo que a tupla aceita tipos diferentes, heterogêneo, e arrays são tipos homogêneos. Por exemplo, nós podemos ter arrays de unsignal integers de 8 bits, mas podemos ter tuplas com unsignal integer e signal integers de 8 bits, 16 bits e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos. Vamos criar aqui um cargo new comp data cd comp data. Vamos abrir a nossa ideia, abrir o arquivo main, Ctrl B. Vamos deixar esse print aqui para ser substituído. Vamos criar primeiro uma tupla que vai ter um certo significado. A tupla RGB. E essa tupla vai ser igual a cor. E essa tupla vai representar as nossas cores. No caso aqui eu vou botar RGB white, que vai ser o valor 255, 255, 255 e black, branco e preto. São os únicos que eu consigo me lembrar, literalmente. 0, 0 e 0. Observe que mesmo tendo escrito em forma de tupla, ele já identificou os tipos unitários e o tipo completo é a tupla de 3 inteiros de 32 bits, ok? A cor preta, aqui nós colocamos RGB preto e a cor branca. Executando, nós vamos ter aqui um problema, que é o argumento navUser. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, dado essa string, nós não temos um placeholder para esse argumento ser usado. Então falta aqui o nosso placeholder. E agora não pode ser formatado, pois o nosso tipo composto ele foi criado de uma forma manual. Então ele não está definido no padrão dos formatadores da linguagem. Nós precisamos criar uma formatação ou acessar os valores individuais. Nesse caso, nós vamos acessar os valores individuais e imprimi-los. Da mesma forma embaixo. E aqui, para acessar os valores individuais, nós botamos ponto 0, ponto 1, primeira posição, segunda posição e a terceira posição. Esse padrão iniciando no 0 já é conhecido. Da mesma forma que arrays
iniciam com 0, as tuplas também iniciam com 0. Agora podemos fazer a impressão, pois nós acessamos individualmente para os placeholders e fizemos uma formatação simples do mesmo. Então, dessa forma, nós temos aqui uma representação e uma visão do que é essas tuplas. Obviamente, os mesmos não necessariamente precisam ser dos mesmos tipos. Nós podemos ter uma tupla aleatória aqui, dessa forma. Let rng tuple, uma tupla aleatória do tipo 1.0 e um caractere. Isso é possível. Ele vai identificar os seus tipos sem nenhum problema. Tá ok? A tupla aleatória é essa. Na verdade, seria melhor dizer a tupla heterogênea, pois possui tipos diferentes internamente, mas como um todo ela é um tipo por si só, que é um tipo composto. Ok? O próximo tipo composto são arrays, e os mesmos são basicamente muito próximos a tuplas, mas eles agregam apenas tipos homogêneos. Ok? Vamos criar aqui um let array igual, e aqui, para diferenciar da tupla, nós vamos usar colchetes. Já tentou identificar aqui o tipo, mas ele não sabe, tá? Unknown. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3. Observe que se eu colocar dessa forma, ele vai dar erro, por isso precisa ser homogêneo. Vamos fazer o print do mesmo. Vamos ver se ele tem um padrão já definido para impressão. Da mesma forma que a tupla, não foi possível. Ele não consegue formatar. Mas vamos ter um vídeo logo sobre essas formatações, no que diz respeito a essas impressões, tanto para a parte de debug como para a parte de display, do qual nós podemos, porventura, usar na nossa aplicação para fazer o display em alguma interface, alguma coisa de um dado objeto. Basicamente, esse display seria o toString lá do Java. Nada muito complexo, apenas implementar um certo padrão de métodos para um certo conjunto de dados que nós necessitamos. Mas não vamos nos ater a isso agora. Então aqui nós precisamos acessá-lo, o mesmo. E podemos fazer dessa forma. Aqui ele está já reclamando que não tem placeholder para essas duas posições no qual eu declarei. Então vamos declarar aqui. Pronto. Index out of bounds, ou seja, o nosso índice está fora do range no qual o nosso array possui. Significa que ele passou do número de elementos que nós possuímos. E ele ainda diz assim, o tamanho é 3, mas o index é 3. Observe que parece ser o mesmo, mas nós começamos a contar do zero. 0, 1, 2. 3 elementos de tamanho 3. Impossível ter um index 3. Ele vai ter um index
2. E foi impresso o nosso array sem nenhum problema. O array ele possui o mesmo tipo para todos os elementos. Nós podemos ainda declarar ele explicitamente. E eu vou declarar aqui o tipo dele como sendo agora unsignal integer de 8 bits com o tamanho do array sendo 3. E aqui eu vou colocar 255, 255, 255. Que é ponto e vírgula, tá ok? Um erro básico de quem está começando uma nova linguagem de programação. E agora nós temos o nosso array mostrando o unsignal integer sem nenhum problema, no qual foi definido explicitamente aqui. Observe que aqui eu estou fazendo uso da técnica de shadowing. Essa variável ARR, ela não é mais válida, aliás, ela não vale mais o array 1, 2, 3, mas sim o array 255, 255, 255 do tipo unsignal integer de 8 bits. Estou substituindo o valor que essa variável tinha com esse novo array, certo? O valor dela aqui foi usado aqui e depois foi feito o drop do mesmo. E agora nós estamos usando ela de outra forma, shadowing, como a gente já viu em um vídeo anterior. E é isso. Arrays são bem simples, você pode usar arrays de qualquer tipo, desde que sejam homogêneos, certo? E acesse os mesmos via índice, da mesma forma como é feito em outras linguagens de programação. Não tem muito segredo em arrays. Provavelmente arrays serão menos usados, os casos de uso serão menores do que o próprio tuplas, pois o array tem um pequeno problema, eu diria, que é o fato de que os mesmos são de tamanhos fixos, certo? Uma vez que você definiu o tamanho do mesmo, ele vai ficar fixo sempre. E é isso, pessoal. Nós vimos aqui alguns exemplos de tuplas e arrays. Vimos que tuplas podem ser um conjunto de tipos, podem agregar um conjunto de tipos diferentes. Arrays agregam conjuntos de tipos conjuntos do mesmo tipo, sendo que o seu tamanho é fixo. Eu acredito que os casos de uso de array no Rust serão menores do que o tuplas, pois geralmente nós precisamos de um tamanho que seja escalável, né? Nós precisamos mudar o tamanho desses arrays, então iremos usar outras maneiras de criar isso, outros tipos, outras ferramentas, que são muitas, mas mais para frente nós vamos ver uma ferramenta no qual nós podemos criar um array dinamicamente, certo? E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.